O ímpio sofre e o cristão sofre também. Os dois sofrem. Não tem esse negócio que eu vou para a igreja, agora vai ter vida boa. É mentira do diabo, isso a Bíblia não ensina isso. Entendeu? Que agora eu vou para a igreja, vai dar tudo certo, vai ter vida boa. Eu pensei isso quando eu fui para a igreja. Eu falei, agora Deus vai me ajudar, vai dar tudo certo. Irmãos, muitas vezes eu percebi que tinha alguém me enfrentando. Falei, parece que quando eu era do mundo as coisas eram mais fáceis. E demorou para mim perceber que muitas vezes esse que estava me enfrentando era o próprio Deus. Né? Demorou para mim perceber. Então, o ímpio sofre e o cristão sofre também. Olha aqui Hebreus 10, 26 a 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Né? Pelo contrário, certa expectação horrível, juízo, fogo vingador presta a consumir seu adversário. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. Aqui, lógico que está falando de pessoas também que não são cristãs, pode vir o juízo de Deus e ela pode ser como foi lá no deserto, né? O povo, a terra se abriu, morreu lá, né? Umas centenas de pessoas morreram lá. A terra se abriu, eles foram consumidos, foram destruídos ali, tudo por causa do pecado. Né? Mas aqui o texto diz, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quer dizer, quem conheceu a lei, quem conheceu a palavra, quem conheceu a lei de Deus e rejeita né? E abusa de Deus, com 2 ou 3 testemunhas, vive no pecado, atolado no pecado gravemente e abusa de Deus, pela lei de Moisés, por 2 ou 3 testemunhas, era morto. Adulterou, se tinha 2 ou 3 testemunhas com prova que adulterou, o que acontecia? Pedrejada até a morte. Mas agora nós estamos no tempo da graça, agora não acontece mais isso, viu, irmãos? Agora você pode pecar à vontade, entendeu? Que Deus é um Deus de misericórdia, e ele já morreu na cruz, pagou os nossos pecados, e não tem problema nenhum pecar. Eles não chegam a falar isso, mas dão quase a entender isso, muitos pregadores, né? Entendeu? Mas olha o que o texto diz. Até onde eu li, falou que pela lei de Moisés, com 2 ou 3 testemunhas, a pessoa morria. E aí no versículo 29, de quanto mais severo castigo julgais vós ser considerado digno aquele que caiu os pés do sangue de Jesus. Na época da lei piorou, irmão, porque até então, na lei de Moisés, eles conheciam só a lei, não tinha a graça. Agora que tem a graça, que pela graça nós temos Jesus como morada, agora o pecado é mais grave. Você consegue compreender? Agora, pelo sangue de Jesus, nós conseguimos entender melhor a palavra, pela graça de Deus. Se a gente tiver amar a Deus mesmo, se a gente buscar com sinceridade, o Espírito Santo que mora em nós, ele nos dá mais entendimento da palavra, nós conseguimos conhecer melhor a palavra, nós conseguimos entender melhor a palavra. Se pecarmos agora, ainda é mais grave do que o pecado na lei de Moisés. Entendeu? Na lei de Moisés, adulterou? Pecado. E na graça, como é que é agora? Olhou para a mulher com intenção impura, já adulterou. Você viu? Terrível, piorou, né? Então, aqui, de quanto mais severo o castigo julgar vós ser considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós que conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No começo do texto está se referindo também às pessoas que não são cristãs, mas no final do texto aqui está se referindo aos crentes, entendeu? Ele fala, o Senhor julgará quem? O seu povo, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o que acontece? Deus não trata com o filho dos outros. Então a pessoa do mundo, muitas vezes, ela faz uma barbaridade e fica por isso mesmo. Quem pode trazer alguma consequência é o próprio homem. É como eu disse, ela vai lá, rouba o outro, né? E aí o que acontece? O que pode acontecer, Deus vai fazer alguma coisa, muitas vezes, na maioria das vezes, nada. Deus não vai fazer nada.
É porque é filho dos outros, Deus não repreende filho bastardo. Está claro isso na Bíblia. Na maioria das vezes Deus não vai fazer nada. Entendeu? Mas o outro homem que ele roubou lá pode fazer. Então, o ímpio, muitas vezes ele sofre, não é tanto porque Deus, não é porque Deus está disciplinando ou porque Deus está puxando a orelha, é porque Deus puxa a orelha dos filhos. Né? Agora, nós somos filhos, se nós fizermos umas coisas erradas, Deus, ele pesa a mão. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe? Né? Se Deus falar assim, olha, você pecou, eu vou deixar que os traficantes tomem conta de você, vão fazer de você o que eles quiserem. Ou eu vou deixar o diabo fazer o que ele quiser de você. Ou eu vou derramar a minha ira sobre você. Pelo amor de Deus, de Deus amado. Pode vir os traficantes, pode vir o capeta, pode vir todo mundo. Mas a ira de Deus não. Entendeu? Você entendeu? A ira de Deus não. Davi fez isso uma vez. A ira de Deus não. Sabe? O diabo vira um cordeirinho perto de Deus. A fúria de Deus. Entendeu? Então, sabe? O ímpio sofre, o cristão também sofre. Olha, 1 Pedro 4,18. E isso não significa que ser crente é ruim. Isso não significa, né? Que, vamos ler aqui o texto. 1 Pedro 4,18 e 19. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se eu estou acabando de dizer aqui, que o crente sofre, que ser crente é sofrimento. Poxa, se é com dificuldade então que o crente será salvo, se é difícil ser crente, o que vai acontecer com o pecador então? É a pergunta que ele faz aqui. O que vai acontecer com o pecador então? Com quem não é crente? Entendeu? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Quem sofre segundo a vontade de Deus, quem sofre por amor a Deus, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Confia nele que ele vai fazer justiça. Agora, quem sofre não por amor a Deus, quem sofre por causa do pecado, porque é ímpio, porque é mal, por coisa, aí a coisa vai ficar feia para ele. Só que, né, na maioria das vezes, a justiça de Deus não é feita nesse mundo. A ira de Deus, eu sempre prego aqui, a ira de Deus, ela já está sendo derramada, mas é gotinhas, comparada à ira de Deus que virá no dia final. O cálice será derramado sem mistura. Por enquanto são gotinhas, né? A ira mesmo de Deus não foi derramada ainda, ela será derramada no dia do juízo, né? No dia do juízo. Então, as pessoas, eu contei hoje pela manhã, não me lembro se foi nessa parte ou noutra parte, né, que quando eu estava em Ubatuba, há uns 20 anos atrás, né, tinha um rapaz na igreja lá, ele era traficante, sabe? Ele era, assim, uma pessoa bem usada, né? Bem instrumento mesmo de Satanás, né? E ele já tinha roubado o dinheiro da igreja, né? Numa outra igreja que ele estava, ele já tinha roubado o dinheiro da igreja, ele com a chavinha, ele abriu ali o cadeadinho do gasofilácio, né? E já tinha roubado o dinheiro da igreja, tudo. Ele era traficante, eu sabia disso, né? Aí um dia ele apareceu lá na igreja, né? Aí, cheio de lábia, né? Aí convenceu a menina, a mocinha do louvor, a namorar com ela, né? A menina cantava na igreja desde os 5 anos de idade. A menina cantava na igreja, né? E aí ele veio, convenceu ela a namorar com ela. Aí vieram pedir para mim abençoar, né? E aí, adivinha o que aconteceu? Eu não concordei. Falei, não. Falei para a menina, você está na igreja desde pequena, aí você é firme na igreja, você conhece bem a palavra, você vai namorar o cara, aí, né? Pior que eu nem podia falar que era traficante também, porque senão ficava ruim, né? Fica ruim, né? E aí tal, mas enfim, não aprovei. Aí ele me ameaçou de morte, falou, vou te matar. Aí, né? Adivinha se eu fiquei com medo? Morria de medo. Falei, o cara é traficante, rapaz, você não vai ficar com medo?
Aí eu tenho Deus no coração, mas como é que eu não vou ficar com medo? Se o cara é traficante, fala que vai me matar, cara. Esses caras, para eles matar um homem, matar uma barata é a mesma coisa. Como é que eu não vou ficar com medo? Entendeu? Pensei até em me mudar de lá, mas falei, se eu mudar de lá, o diabo vai perceber meu ponto fraco, vai mandar um outro endemoniado igual a esse lá, eu estou frito. Entendeu? Eu falei, vou ter que aguentar aqui mesmo. Se morrer, morreu. Está na mão de Deus. Né? O que é que aconteceu com esse rapaz? Uns 10 dias depois, mais ou menos, os próprios traficantes mataram ele. Entendeu? Então, mas veja bem, esse cara já estava aprontando em tudo quanto era a igreja já há muito tempo e Deus não fazia nada. Entendeu? Aí, mas um dia ele falou que ia me matar e provavelmente ia fazer mesmo, porque aí Deus falou, opa, aí também está passando um pouco dos limites, menino. Né? Então, Deus resolveu agir. Mas, né? Se ele de repente não tivesse essa ideia, essa brilhante ideia de querer me matar, talvez ele continuaria aprontando mais muito tempo e Deus não agia. Eu acabei de falar aqui que a terra se abriu e 300 morreram lá. Irmãos, você não faz ideia. Se você leu a Bíblia ou se você assistiu aí o filme, a novelinha ali da Record, né, que passou a história desse povo, você não faz a ideia. O quanto esse povo perturbou Moisés, viu? O quanto esse povo era instrumento, o quanto... E Deus não agia, cara. Chegou uma hora que ele perdeu a paciência, entendeu? Mas na maioria das vezes, isso aí são alguns casos que Deus ainda agiu nesse mundo, mas na maioria das vezes, ele só vai agir lá, né? A ira de Deus só será feita lá, só será derramada lá, no céu, e a justiça de Deus também, né? No final dos tempos.